Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Renata, sou defensora pública e hoje tenho a honra de atuar como mediadora desse bate-papo. É um prazer recebê-los nessa live do projeto Ciclo de Debates, que tem como grande tema os impactos da pandemia na vida da mulher. Um projeto da 75ª subseção da OAB, João Molevade, a Comissão da Mulher Advogada Local, em parceria com a Associação Médica de João Molevade, a AMA, a Associação das Mulheres em Ação de João Molevade, a Simon Mulher, o CP10, e hoje com a parceria da Defensoria Pública, instituição que representa. Bom, nesse sexto dia de debates, teremos como tema violência de gênero, sexualidade, raça e classe social. Como sabemos, o grande desafio do nosso país é a construção de um modelo capaz de promover a gradual superação do padrão estrutural de desigualdade que nos aflige, sobretudo em tempos de pandemia. O diálogo e a troca de experiências é o que se propõe nessa oportunidade, com vistas a remover esses obstáculos e, eventualmente, compreender a importância de se combinar a luta contra o machismo e o racismo, debatendo políticas eficazes para enfrentar as variadas formas de violência, notadamente contra as mulheres. Para nos auxiliar nessa questão, hoje iremos contar com a fala de 3 mulheres cujos currículos passo a apresentar. A Júlia Camilo, que é graduanda em Serviço Social, ativista social e colaboradora no Salve Pretitude. A Wendy Souza, que é microempreendedora e militante. E Marinete Moraes, que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, terapeuta comunitária e mestre em Educação e Docência pela UFMG. Então, para iniciar os trabalhos, a gente começa fazendo a nossa primeira pergunta, direcionando nossa primeira pergunta para a Júlia Camilo. Júlia, bom, a gente sabe que as relações sociais são carregadas em si de diferentes dimensões de opressão, de exploração, de dominação. Na sua percepção, como essas formas distintas de violência operam na vida da mulher negra e também da mulher LGBTQIA+. Fique à vontade para responder. Bom dia a todas, a todos e a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando hoje dessa live, desse debate com essas mulheres grandiosas, em especial porque é um mês também que a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Então, eu gostaria de começar reverenciando as nossas guerreiras que lutaram para eu estar aqui hoje, né? Que Dandara, Teresa de Benguela, Maria Firmina, Carolina Maria de Jesus, Beatriz Nascimento, Marielle e muitas outras que estão presentes. Então, mulheres negras são as maiores vítimas da violência, o que deixa evidente que raça é um determinante. São as que mais sofrem a violência doméstica e denunciam a agressão. E também são as que mais sofrem com o feminicídio. De 2007 para cá, nós temos um atlas da violência que mostra que houve um aumento muito perceptível de taxa de agressão entre as mulheres negras, enquanto o número entre as mulheres não negras diminuiu. Durante os séculos, a imagem da mulher negra construída na sociedade é uma imagem estereotipada, que a vulgariza, que a coloca como subserviente, que está ali para cuidar, que faz a hipersexualização do seu corpo. Então, essa imagem da mulher preta, que está no imaginário da sociedade, contribui para as violações que ela sofre. Violações essa que vai além de física, psicológica, que está também nas diferenças salariais, no racismo institucional. A desigualdade no mercado de trabalho afeta diretamente a dependência financeira e a possibilidade de sair da violência doméstica. As mulheres negras, elas estão na base, recebendo menores salários e são as que realizam majoritariamente trabalhos precarizados. E também a gente tem a questão no âmbito da saúde. As mulheres negras são as que morrem em maior quantidade nas grandes filas de espera por atendimento. Então, hoje, essa mulher negra, ela não é mais escravizada, mas ela é individual e institucionalmente violentada e oprimida por mecanismos diferentes, né?
além das desvantagens no acesso a benefícios que são gerados pelo Estado. A gente também não pode esquecer, em hipótese alguma, de falar sobre as mulheres trans, que são assassinadas cruelmente todos os dias no Brasil e que são, em sua maioria, mulheres negras. São mulheres que têm menor acesso ao mercado formal de trabalho e a políticas públicas. Então, ela acaba se tornando maioria na prostituição de rua. Essas mulheres, elas não são respeitadas nem pelo seu nome social e por sua identidade de gênero. A gente tem também as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, que são violentadas dentro de casa pela sua própria família e nas ruas pela sociedade civil. Então, quando a gente fala de violência de gênero, é indispensável a gente falar sobre raça, sobre classe e sobre LGBTfobia, porque nós vivemos sobre um sistema que ele é escancaradamente racista, sexista e machista. Nós temos a Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio, temos ONGs, temos coletivos e temos grupos de apoio no combate à violência contra a mulher. Mas nós precisamos de políticas efetivas que dê conta das demandas das mulheres negras e assegurem os seus direitos, e também das mulheres LGBTQIA+. Pois é, Júlia, à medida que você foi falando, né, a gente vai imaginando o cenário que a gente tem vivenciado no Brasil. Obviamente que essa realidade que você nos relata, né, ela já existe há um bom tempo, né, a questão do preconceito, da desigualdade, né, a questão do machismo que a gente mencionou e, obviamente, do próprio racismo. Mas há dados que comprovam que essa questão do isolamento, ela acentua ainda mais essa violência contra a mulher, e mais especificamente contra a mulher negra, né? E você falou aqui da necessidade de criação de políticas públicas. É claro que isso é muito importante, né? Porque o governo também tem que assumir a sua cota parte de responsabilidade na resolução dessa questão que afeta todas nós. Mas, especificamente, né, vou te fazer uma pergunta aqui mais direcionada à própria conscientização das pessoas. Na sua percepção, como que nós, né, enquanto sociedade, nós podemos contribuir de forma mais efetiva para tentar, se não acabar, pelo menos tentar minimizar todos esses impactos, né, obviamente aí, que atrelam ou que afetam diretamente a vida da mulher, mais especificamente a vida da mulher negra. Ou seja, fora a questão da atuação estatal, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para tentar reduzir tudo isso? Eu acredito que nós, enquanto sociedade civil, podemos estar acolhendo ao máximo que a gente pode, através de grupos de apoio, coletivos que existir nas cidades de cada um, e direcionar também a lares acolhedores. A gente dá o maior suporte necessário para essas pessoas, né? E entender e procurar informação para poder ajudar. Talvez seja essa hoje a grande questão, né? A questão da informação em si. A gente tem tido um grande debate, né? Sobretudo no mundo jurídico também. Alguns projetos de lei questionando a ideia de uma neutralidade discursiva por parte dos professores, sobretudo no ensino fundamental, né? Para que não haja discussão de gênero, para que não haja a discussão sobre a questão da sexualidade. Quando a gente sabe também que a nossa Constituição, né, falando aqui mais uma vez do ponto de vista jurídico, ele propõe a pluralidade de ideias, né, dentro de uma sociedade cada vez mais complexa, uma sociedade cada vez mais plural. A nossa Constituição, ela encampa essa ideia de que a gente tem que respeitar, né, as pessoas na sua individualidade, é claro, dentro da sua orientação sexual. A nossa Constituição também determina que, como forma de proteção à igualdade, deve-se evitar qualquer forma de discriminação, e ainda assim a gente vê essa atuação um tanto quanto totalitária, né? Aqui eu não estou falando nem de um governo federal, estadual, mas em todas as esferas, essa preocupação em tentar limitar
a pluralização do debate. Então, é uma questão que vai além, né, que envolve aspecto social, aspecto político, jurídico e, quiçá, às vezes, muitas vezes, até moral, né? Então, para nos auxiliar na compreensão dessa questão, a gente vai chamar a Marinete, e eu vou fazer ela uma pergunta. Marinete, a gente sabe que o dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negro-Latino-Americana Caribenha. Então, é um dia de reconhecimento, de luta e, é claro, também de resistência. É um momento de refletir. Diante desse cenário que a gente colocou aqui inicialmente, né, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Por que as desigualdades sociais, elas se acentuam de forma mais significativa na vida das mulheres negras? Ok, um bom dia a todos e todas que estão acompanhando aí esse debate. Eu agradeço, né, a AMA, agradeço aí a OAB por ter proporcionado, né, esse rico debate, que eu acredito que, diante da conjuntura e dos diversos movimentações que temos visto aí ao longo desses últimos anos, esse debate é pertinente, porque ele trata de gênero, ele trata de classe, ele trata de raça, e é o grande desafio para a população negra nesse país. E quando eu faço referência a esse 25 de julho, que muitos movimentos, muitos grupos têm trazido aí como o Julho das Pretas, né, de uma forma muito carinhosa, eu começo a partir desse lugar, até porque a oportunidade da mulher negra fazer-se presente na sociedade brasileira é algo muito recente, porque a nossa invisibilidade, ela é questão histórica. E o 25 de julho, que é o dia, né, intitulado aí como Dia da Mulher Negra, Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, é um dia em que as mulheres se reuniram para fazer valer a sua presença enquanto mulher na República Dominicana, em Santos Dumont. E o Brasil, a partir de 2014, trouxe isso de uma forma muito significativa, através, inclusive, da Lei 12.987, que foi sancionada esse dia de Teresa de Benguela, que é uma grande referência quilombola, né, que, de uma certa forma, assumiu a liderança do quilombo do Mato Grosso. E por que eu começo a falar a partir de Teresa de Benguela, né, assim como a Júlia trouxe diversas mulheres que nos antecederam e que, de uma certa forma, é por causa delas que nós estamos aqui. É por causa delas que nós podemos ampliar esse ciclo de debate. E Teresa Benguela, porque, na verdade, a ótica da construção da sociedade brasileira é muito vista da ótica machista, e não da ótica das mulheres. As mulheres sempre foram invisibilizadas nesse processo de protagonismo, porque nós também fazemos história, nós também estamos nos grandes debates, nas grandes construções da sociedade brasileira, mas somos invisibilizadas diante da própria estrutura conjuntural desse país. E quando eu falo dessa estrutura conjuntural do país, eu estou falando também que o racismo, ele opera desde os primórdios da escravidão. E quando eu estou falando disso, eu estou falando também desse processo que ele vai perpetuando, que é um processo de luta de classes, que começou lá com Handel, com Engel, com Karl Marx, em que a própria crise do feudalismo, né, que faz com que surja aí a burguesia, e automaticamente você vai ver aí esse divisor, né, do proletariado e do burguês, daquele que contribui para que o outro fique rico, aquele que é a força do trabalho. E aí, quando eu falo dessa força do trabalho, diante desse contexto de lutas de classe, que também tem uma relação muito forte com o que está sendo muito discutido nesses últimos tempos, que é o racismo estrutural, que é também uma luta de classe e, ao mesmo tempo, uma questão de poder, uma questão de relação de poder. Quem manda e quem obedece. E aí que entra o contexto de nós, mulheres, que na maioria das vezes somos vista como aquelas que está sempre sendo invisibilizada
e, ao mesmo tempo, não sendo protagonista e sendo dona de alguém. Alguém é dona da mulher brasileira. Porque no campo da escravidão, a gente tinha lá os grandes senhores que se sentiam donos das mulheres. E esse processo, ele vai fazendo com que, atualmente, a gente percebe que esse período da pandemia, ele escancarou a desigualdade histórica do Brasil. E aí, mais precisamente, dentro da questão da mulher, a gente vai percebendo o quanto que você sai do trabalho forçado, do trabalho escravo, e passa a ser a doméstica. Porque na história da sociedade brasileira, a própria Organização Mundial do Trabalho, ela evidencia que o maior número de empregadas domésticas no Brasil, acho que a Júlia trouxe um pouco isso, são as mulheres negras. E quando eu falo dessas mulheres negras que são empregadas domésticas, a pandemia trouxe isso à tona, porque grande parte dos trabalhos essenciais, neste momento de pandemia, são feitos por mulheres. E aí, o que acontece nesse período de pandemia quando se trata de escancarar a desigualdade? A desigualdade ficou evidente na economia, porque nós, mulheres negras, temos que sair, porque nós fazemos parte de muitos dos trabalhos essenciais, principalmente quando se trata de faxina, quando se trata do trabalho doméstico. E aí a gente fica exposta para a sociedade, vulnerável, diante da situação sanitária, porque muitas têm que pegar ônibus, sair do seu isolamento para prestar um serviço considerado essencial pela população brasileira. E por que eu trago isso do ponto de vista dessa relação, né, com o trabalho? Porque, de uma certa forma, dados confirmam, a própria IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Aplicada, que nós, mulheres negras, tem aumentado nesses últimos anos o número de mulheres negras chefes de família. Então, essas mulheres, elas também têm implicações na economia desse país. Porque quando eu falo de mulheres chefes de família, como que a pandemia opera nesse processo? Porque a pandemia traz impacto na economia, porque nós estamos acompanhando aí o desafio dos auxílios emergenciais, e aí quando você vai avaliando as filas quilométricas da Caixa Econômica Federal, tem cor, tem gênero. Quantas mulheres estão ali naquelas filas quilométricas? Porque a maioria de nós, mulheres negras, somos autônomas, chefes de família, e temos que estar correndo atrás do recurso para garantir a sobrevivência. Então, há um impacto da pandemia na economia, que automaticamente, dentro de um contexto de desigualdade, a população negra está muito mais vulnerável nesse processo, sobretudo a mulher negra. E o outro campo de vulnerabilidade nesse ciclo, nesse processo de pandemia, está na própria crise sanitária, porque as mulheres negras, maioria chefes de família, têm moradias precárias, têm baixa condição de saneamento básico, possivelmente muitas dessas moradias não têm água encanada, e isso, de uma certa forma, garante, né, ou seja, faz com que haja mais desafios em relação ao cuidado, mais desafio em relação a esse processo que requer de nós cuidados essenciais, que é lavar a mão e ter o mínimo necessário para cuidar de si e não fazer com que prolifere todo esse processo sanitário que nós estamos vivendo. Então, a gente percebe o quanto que a pandemia tem um impacto também na vida das mulheres diante das questões de sobrevivência, das questões de moradia. E
falo de um lugar muito favorável, que sou educadora, e a pandemia, de uma certa forma, tem um impacto fortíssimo na educação, porque, historicamente, nós, população negra, temos o desafio da desigualdade educacional. Os espaços educacionais não foram pensados para nós, mulheres negras. Não foi pensado. Os espaços educacionais, eles foram pensados numa ótica europeia, numa ótica que invisibilizava a população negra, principalmente nos livros didáticos e nas estruturas. Aí eu estou trazendo também essa reflexão muito pertinente no último momento, que é a questão do racismo estrutural. E por que eu falo que a pandemia impactua na educação e tem uma grande referência em relação à mulher negra? Porque eu tenho acompanhado de uma forma muito sistêmica a quantidade de mulheres negras que não têm acesso à internet. Porque nós, da educação, sabemos, e eu sou fruto disso, nós somos maioria na escola pública. E sendo maioria na escola pública, muitos de nós não temos, e o próprio MEC, os próprios dados estatísticos evidenciam que nós não temos acesso às redes sociais, à internet. Agora, imagina essa mulher, chefe de família, que tem que sair para fazer as suas faxinas, fazer o seu trabalho doméstico, fazer o seu trabalho essencial, chegar com um único celular para 3 filhos, acompanharem as aulas e as orientações dos professores. Aonde que vai sobrecarregar e acentuar a desigualdade educacional? Mais uma vez, na população negra. Os filhos e filhas dessas mulheres negras, porque não conseguem acessar, diante do desafio da conectividade, as questões ligadas à educação, uma vez que a educação, no momento, não está sendo presencial. E um outro dado, né, em relação a essa desigualdade que vai se acentuando e, ao mesmo tempo, né, a gente vai percebendo o quanto que ela impactua na economia, impactua na educação e impactua na política, porque nós precisamos ainda fortalecer políticas públicas que trazem a presença efetiva no campo da saúde. Sabemos aí, não temos dados assim, praticamente, eu tenho acompanhado, né, a própria Júlia trouxe, né, o grande número de mulheres negras, né, que morrem, a situação da negritude que tem morrido aí nesse contexto de pandemia, mas, ao mesmo tempo, o número de mulheres também que sofrem de violência nesse contexto de pandemia. Então, a gente vai percebendo que cada vez vai acentuando a desigualdade em relação à população não negra. E um outro dado que é pertinente trazer é que a gente está vivendo também um processo da violência e a naturalização da violência. Por que eu digo isso, a naturalização de violência? Porque as mulheres negras choram a morte dos seus filhos. De acordo também, né, com o mapa, né, da violência, com algumas questões estatísticas, 75% das mortes violentas que atinge essa população negra, jovens aí de 14 a 29 anos, é um dado sério e alarmante. Quantas mulheres negras choram a morte dos seus filhos? Quantas mulheres negras saem, como o exemplo da Mistes, saem para passear com o cachorro da patroa e seu filho cai do 9º andar e morre? Por que o filho da Mistes morreu? Porque não tem aula, o filho da Mistes não podia estar na creche, não podia estar na escola. Mas a Mistes tinha que trabalhar. E a Mistes foi para o trabalho, e a Mistes levou o Miguel. E o Miguel morreu. Então, você percebe como que a situação da vulnerabilidade, da condição, aí, ao contexto de divisor, ao contexto da classe. A Mistes vai passear com o cachorro da empregada, da patroa, e o seu filho, de uma certa forma, cai do 9º andar.
Então, a gente vai percebendo que quanto nós, mulheres negras, de uma certa forma, estamos vivendo um grande desafio, que é lidar com esse contexto de relação de poder. E até pouco tempo, nós ainda presenciávamos estruturalmente os espaços, né, que do processo da escravidão foi sendo constituído nas nossas organizações atuais, porque toda empregada doméstica tinha o seu quartinho. Aquele ali é o quarto da empregada. Então, a Casa Grande Senzala, né, tem o grande espaço de poder, e aquele ali é o quartinho da empregada. Então, a desigualdade, ela opera a partir do quartinho da empregada. E aí, do ponto de vista da educação, do ponto de vista, né, aquele quartinho da empregada é o seu lugar. Você não senta à mesa dos demais, aquele é o seu lugar. Então, do ponto de vista desse processo do poder, da desigualdade e da constituição, né, de relações que são estabelecidas na sociedade. E um outro dado interessante está na nossa forma, né, de comunicar. Até recentemente eu ainda ouvia, né, nos espaços educacionais, que a gente tem o número de auxiliares de serviços gerais negras, né, negros, aí você ainda costuma ouvir: aqui, nós vamos fazer reunião com as serviçais. Dói. Quando você ouve, olha, nós vamos ter uma reunião com as serviçais para tratar, né, das questões educacionais, da limpeza, do cuidado. Aí você vai usando o termo serviçais? Até quando nós vamos ouvir que nós, mulheres negras, somos serviçais? Então, para a gente poder perceber como que a linguagem hegemônica da classe dominante, ela ainda opera nesse quadro da mulher negra. E é interessante que a gente vai percebendo que isso está na estrutura da sociedade. Por mais que você fala, não, elas são auxiliares de serviços gerais, mas aí já está impregnado na sociedade que a mulher negra é serviçal. A mulher negra está ali a serviço, que ela é a minha empregada. E aí a gente vai prosperando, né, fazendo com que isso seja o grande referencial. E para concluir, né, porque eu acho que eu me empolgo quando eu vou tratar desse assunto, porque é um assunto que merece destaque, sobretudo nessa conjuntura atual, né, e aí eu me empolgo, mas eu falo também da minha própria experiência enquanto mulher negra, porque quando quando determinadas situações é favorável para um grupo da classe dominante, é regra. Quando não é, para nós negros e negras é exceção. Então, a minha trajetória educacional, e aí eu acredito que o único caminho de fortalecer a transformação da sociedade e reconhecer que a gente tem como transformar a desigualdade em equidade, está no que eu chamo de conhecimento, está no que eu chamo de educação, porque é a educação que nos coloca na condição de igualdade. Embora constitucionalmente nós temos lá, todos são iguais perante a lei, mas infelizmente, na hora que você vai contabilizar os dados, essa igualdade não aparece. É as mulheres negras que são a maioria chefe de família, é as mulheres negras que morrem de vítima de violência, é as mulheres negras que, de uma certa forma, do ponto de vista econômico, ganham menos que os homens, e por ser negra ganham, talvez tenha a mesma escolaridade, o mesmo espaço, mas ganham menos. São as mulheres negras que, de uma certa forma, têm menos acesso à educação, sobretudo o ensino superior, de acordo com dados estatísticos. Então, a conta não fecha, embora constitucionalmente todos somos iguais perante a lei. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando você vira exceção, parece que é natural negros e negras morrer, mas não é natural você ter uma negra doutora, uma negra mestra. Não é natural. Peraí, mas como assim que você conseguiu? Parece que fica fora do contexto construído estruturalmente para a sociedade. Aí você vira o que é normal,
vira exceção. O que deveria ser natural vira exceção. Então, a minha trajetória de estudo, de formação, de luta, de discussão racial, sempre teve assim, mas por quê? Mas você? De onde? Por que você conseguiu? Como se a gente não tivesse capacidade e não tivesse competência para estar em determinados lugares. Então, é um discurso dado na sociedade, o lugar da mulher negra e o lugar da mulher não negra. Então, é um discurso que já está aí praticamente impregnado. Mas, por outro lado, né, a gente tem que reconhecer aí as grandes conquistas, né? Eu acho bacana que, recentemente, um dado, uma revista, parece que a revista trouxe, né, dos 20 livros, né, mais vendidos no país nesses últimos tempos, está aí o livro da Djamila Ribeiro, negra, a Angela Davis, aí Michelle Obama. Então, assim, nós temos mulheres referenciais ainda nessa estrutura machista, né, nessa estrutura ainda marxista, que traz essa questão da luta de classe, né, o opressor e o oprimido. Quem é o oprimido, quem é o opressor nessa história, mas também podemos celebrar conquistas, podemos celebrar vitórias, né, que são aí as grandes referenciais aí na literatura, Maria de Jesus, Djamila Ribeiro. Então, assim, a gente vai trazendo aí essas referenciais aí que nos colocam, né, na condição, algumas mulheres aí no campo da política, que ainda é pequeno, mas ainda temos mulheres ainda nesses espaços, né, mas temos que reconhecer que a própria ONU evidenciou que a pandemia vai deixar um legado de milhões de pobres nesse mundo, não estou falando só de Brasil, no mundo, e essa conta vai cair aí na página aí da história da mulher negra, que boa parte delas são chefes de família, e é por isso que nós precisamos ampliar esse debate, discutir, fortalecer esses canais de comunicação, reconhecer a presença da mulher negra, não perder esse campo de luta, de reconhecimento, de valorização, mas temos que estar com o pé na realidade. Nós ainda não estamos podendo viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Nós ainda não estamos nessa condição de viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Nós ainda precisamos fazer com que haja políticas públicas, precisamos fazer com que haja reconhecimento, precisamos fazer com que haja reconhecimento educacional para que nós possamos ocupar mais espaços na sociedade, porque, querendo ou não, além da sociedade ser machista, a sociedade ainda não nos coloca em determinados lugares, sobretudo lugares, né, nós somos chefes de famílias sozinhas, solitárias, para cuidar de filho, cuidar da família sozinha, mas na maioria das vezes não podemos ser chefes de determinadas instituições, determinada empresa, determinados lugares, por que não? Aí, o grande ápice da desigualdade nessa sociedade brasileira. Então, eu faço valer agora a voz de muitas mulheres, a voz de Teresa de Benguela, a voz de Dandara, a voz de Marielle, a voz de Angela Davis, de Djamila, a voz de muitas mulheres aqui, de João Molevade, de Dona Preta, né, e de outras mulheres, que de uma certa forma estão, né, fazendo história e deixando o legado de luta, de presença e de oportunidade. Obrigada. Muito bem, Marinete. A fala de vocês, né, tanto da Júlia quanto a sua, em especial quando citam autoras e autores tão relevantes para a história, né, que a gente fala muito sobre a formação do processo nacional, né? E a gente sabe que existem vários autores que se ocupam especificamente de traçar esses retratos do Brasil e tentar identificar quais as razões e os motivos dessa subcidadania, né, situação dentro da qual a gente consegue vislumbrar sobremaneira a presença das mulheres especificamente negras, né? Então, vocês estão falando aí com uma riqueza de detalhes de autoras e de autores que também vão nos auxiliar nessa compreensão. E você acabou de mencionar a figura
Casa Grande Senzala, né? A gente tem uma das obras aí da década de 30, do século passado, Gilberto Freire, que trata dessa questão da formação da família brasileira sobre o regime da economia patriarcal, mas tem um autor que é muito mal compreendido, não sei se essa é a mesma percepção de vocês, e através dessa fala eu gostaria de trazer aqui 2 questionamentos, o primeiro para a Júlia e depois para você, Marinete. O Gessé Souza, né? O Gessé Souza, ele sempre, em todas as suas obras, ele faz questão de firmar e de sustentar que a desigualdade no Brasil ela é fruto de um processo histórico que foi marcado por imposições de uma elite burguesa tradicional, remanescente de uma sociedade escravocrata. Ele, inclusive, coloca, né, que a ausência de sociedades escravocratas na Europa teria facilitado o processo de universalização da cidadania, o que não teria ocorrido no Brasil. Né? Então, ele coloca isso de forma muito clara em todas as obras dele, né? Que no cenário da modernidade periférica brasileira inexistiam os ingredientes com os quais se fundaram e se difundiram as instituições das sociedades modernas centrais, tais como essa percepção mesmo de igualdade fundante. Então, explorando um pouco da fala, né, da rica fala de vocês aí, eu gostaria de chamar agora, mais uma vez, a Júlia, para responder o seguinte. Júlia, a gente sabe que tivemos alguns meses atrás, e isso ainda reflete, né, dentro do cenário, não só mundial, mas também no cenário brasileiro, uma situação de violência policial, no caso Floyd, nos Estados Unidos, e tantos outros são vivenciados diariamente no Brasil. Na percepção de vocês, mais especificamente sua, Júlia, né, que está aí na área da assistência social, por que um fato ocorrido fora do país chamou tanta atenção, e a gente percebe até pelas postagens nas redes sociais, sendo que aquilo que se vivencia lá de forma ocasional é algo habitual dentro do cenário nacional, dentro do cenário brasileiro? Por que houve a necessidade da morte de um negro nos Estados Unidos para que nós, aqui no Brasil, pudéssemos adotar como regra esse discurso de que vidas negras importam? Por que diante de todas as situações que são vivenciadas aqui, a gente precisou de um fato externo para poder efetivamente se organizar politicamente? Na verdade, Marinete, eu estou vendo até, parece que a Júlia precisou se ausentar, então eu vou direcionar essa pergunta para você. Por quê que a gente precisou, né, desse fato ocorrer lá fora para a gente poder se organizar aqui? Então, nós percebemos que Achille Mbembe é um filósofo, né? Ele tem trazido uma reflexão muito sobre a necropolítica, né? Que é um conceito que está sendo muito explorado nesses últimos tempos, né? Que é esse grande desafio que a gente tem enfrentado nesses últimos tempos, que são mortes que às vezes são, infelizmente, promovidas pelo próprio Estado, né? Então, a gente tem que ser bem coerente quando a gente está falando aí de determinadas mortes, como no caso do George Floyd, que de uma certa forma me deixa respirar, e de uma certa forma foi um processo de deixar morrer, que é bem dentro do conceito da necropolítica. E, ao mesmo tempo, a gente vem percebido que George Floyd, ele foi simplesmente impulsionou o que já acontece no Brasil. Não é novidade a nós, brasileiros, apropriar desse grande marco de mobilizações acerca da morte de George Floyd. Por quê? Quantos morrem na Rocinha? De bala perdida, que tem cor. A bala perde, mas ela se acha no corpo negro. Né? Não engana, às vezes a morte, né, foi por engano, mas não enganam a cor da pele. Esse é o grande desafio. Então, quando se trata dessa questão que foi aí o grande referencial das manifestações e movimentações com o racismo, isso já opera no Brasil. Mortes que você não tem explicações. Recentemente, agora em Montes Claros, nós estamos acompanhando aí a morte do Josué, né? Será que foi legítima defesa? Uma pessoa que é atirada na nuca? Um adolescente, um jovem? Como o próprio mapa da violência tem trazido aí, os nossos adolescentes e jovens que são mortos aí o tempo todo. Então, quando eu estou trazendo essa reflexão, né, que vidas negras importam
mulheres negras importam, adolescentes negros importam, jovens negros importam, homens negros importam. Por quê? Há um discurso, né, na sociedade e uma relação forte de que o negro e a negra está sempre na condição de inferioridade, são violentos. A ótica, a visão é que você tem de que o negro e a negra são violentos. Então, morrer não faz diferença. Menos um para a sociedade, menos um. Então, esse olhar, essa capacidade que vem sendo discutida nesses últimos tempos, através desse conceito aí da necropolítica, ele já vem sendo trabalhado desde quando você começa a trazer os cortes, né? As reformas, essas questões todas, né, dentro da questão das políticas públicas, já vai fazendo com que haja essa morte, já vai fazendo com que haja essa falta de sensibilidade para com a mulher, o jovem e o homem negro. Porque não importa se eles não têm uma moradia digna, não importa se eles não têm saneamento básico, porque a gestão, né, ela desfavorece condições de vida digna. Então, o que é que vai acontecer? Sobra o que para esse negro, para essa negra? A morte. Então, para além das mortes violentas, nós temos também o que eu chamo de morte silenciosa, que ela vai acontecendo por causa da própria operação desse racismo que se estrutura, que é estruturante na sociedade, conforme Silva Almeida vem trazendo muito isso. É o grande referencial dessa discussão aí do racismo estrutural. Então, o boom, né, que nesses últimos momentos nós tivemos aí das manifestações acerca das vidas negras importa, isso já é um discurso que a gente já tem que já vem fazendo no Brasil há muito tempo, com mortes que já aconteceram, que a gente não conseguiu fazer com que ela fosse, de uma certa forma, visibilizada na sociedade. Então, a partir de Jorge, aí a gente teve o Miguel, a gente teve outros, né, casos no Rio de Janeiro, que a todo tempo a gente vive lá situações de bala perdida. Agora, recentemente, Josué em Montes Claros. Então, eu penso que nós precisamos fortalecer as políticas de segurança, formação aí para quem atua, para quem operacionaliza esses trabalhos, seja os militares, sejam aí as pessoas que estão ligadas, no seu caso, Renata, que está muito ligada nessa questão. Eu acho que essas pessoas, elas precisam ter formação para elas poderem entender que nós somos metade da população brasileira, que nós poderíamos gozar das mesmas oportunidades da população brasileira. E, na maioria das vezes, nós somos vistos como aquele diferente, aquele que eu tenho que esconder a bolsa, porque se ele aproximar de mim, ele vai roubar. Como é um exemplo de um grande amigo meu da República Dominicana, andando pelas ruas de Belo Horizonte, foi auxiliar uma senhora a tomar o ônibus, a entrar no ônibus, de repente chamaram polícia para ele. Então, quer dizer, nós somos assim, de uma certa forma, só nos enxergam como inferiores, como ameaçadores e como os violentos. Que dia que nós vamos mudar esse discurso? De onde que parte esse discurso? Por que tem que pisar no pescoço de uma mulher? Por que tem que pisar no pescoço de George Floyd? Por que eu tenho que matar Josué pela nuca? Então, como que a necropolítica, como que esse processo do deixar morrer, porque não é rentável, não vou ganhar nada com isso, então deixa morrer. Então, acho que isso é um discurso pertinente para a gente repensar aí a nossa forma de rever os nossos conceitos e lidar com a população negra, que é metade dessa população brasileira. Perfeito, Marinete. A pergunta vem exatamente dessa inquietude e dessa, entre aspas, insatisfação de compreender, como você mesma disse, que a situação de violência, como ela já é corriqueira no Brasil, essa nossa luta, ela não deve ocorrer apenas no caso do Floyd. É claro que ele é significativo e que ele merece destaque. Assim como merece destaque, como você colocou, todos os demais casos, né, que envolvem, obviamente, esse silenciamento, seja material, efetivo, né, ou seja, por ausência de políticas públicas voltadas realmente para a população, para a mulher negra, isso é muito relevante. Marinete, você como educadora,
tem um outro questionamento para fazer, a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade aqui da sua fala empoderada, né? Eu li há pouco tempo, um pouco mais de 30 dias, uma reportagem no jornal Folha de São Paulo que destaca que as cotas universitárias são um grande exemplo de ação afirmativa, de impacto positivo no Brasil. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, a relevância, né, dessas cotas, inclusive para a própria formação da mulher negra, especificamente, e tentando aliar essa pergunta também a uma fala da Djamila Ribeiro, ela coloca que o enfrentamento ao racismo precisa ser mais do que posts na internet para aliviar a consciência. Então, qual o papel da educação nesse processo de conscientização da sociedade brasileira, né, em prol da igualdade? Como eu disse, né, na minha fala anterior, que nós somos fruto também da desigualdade educacional. Então, historicamente, nós, negros e negras, não podíamos estar nos mesmos assentos, né, nos mesmos espaços da sociedade, estruturalmente falando, né, nós não tivemos tanto acesso à educação. E isso acaba sendo um processo que a gente chama, né, nessa historicidade, que vai passando, né? Fica parecendo que toda filha de empregada tem que ser empregada, que todo filho, não estou aqui trazendo um desrespeito, eu estou só exemplificando, porque para mim, todas as profissões são dignas e todas as profissões são, de uma certa forma, e merecem o nosso respeito. Estou trazendo para ilustrar o perfil e a organização estrutural da sociedade, como que ela estabelece o lugar da população negra. Então, se eu sou médico, médica, automaticamente a tendência da minha estrutura familiar é ser médico, médica. Se eu sou, né, pedreiro, seja lá quais sejam as profissões consideradas aí subalternas por alguns autores, né, de uma certa forma, a tendência é com que a sua geração também seja colocada neste lugar. Aí, quando eu falo da educação, quando você traz aí essa reflexão das cotas, é muito importante e muito pertinente, porque essa questão das cotas ainda, ela gera muitos conflitos e discussões na sociedade, porque nesse discurso do mito da democracia racial, que todos nós somos iguais, e que não existe racismo no Brasil, que tudo é natural, etc., então coloca o negro e a negra nesse bojo de igualdade, mas não reconhece os dados, sobretudo os dados históricos. Aí, quando eu falo da cota, que foi uma lei, assim, que foi, assim, de uma certa forma, unânime na sua aprovação, isso nos coloca numa condição de que, historicamente, nós não podíamos estar nesse lugar. Precisou de cota para que a gente pudesse ser reconhecido como aquele ou aquela que pode estar nos espaços, sobretudo, da educação superior. E ainda temos desafios de pessoas que não conseguem acolher essa possibilidade, mas nós já podemos, conforme você disse, colher frutos desse processo. Porque se não existisse essa oportunidade, obviamente, muitos de nós, negras e negras, mesmo sabendo da nossa competência, da nossa capacidade, não estaríamos nesses espaços, porque foram espaços organizados oficialmente para um grupo da sociedade brasileira. E é interessante que eu gosto de falar de cota, mas eu gosto de ir lá na história. A Lei do Boi, que era uma lei que deixou bem, né, não vou lembrar aqui qual o ano, mas é uma lei que deixou bem evidente, né, a presença, né, dos filhos, né, de fazendeiros, de grandes proprietários, né, de terra, terem acesso ao ensino técnico, não gerou tanto conflito do que a lei que faz com que pobres, negros e negras, né, tenham acesso à universidade. Por quê? A Lei do Boi, ela estava tratando de um grupo social, que é, podemos dizer, a classe dominante. Mas as cotas não. As cotas trata da parcela que, infelizmente, teve dificuldade histórica no processo de organização dessa sociedade.
porque nós, negras e negras, no processo de escravidão, fomos trazidos aqui para o Brasil, tivemos aí, quando a gente fala de classe, a exploração da nossa força de trabalho, e aí a gente vai percebendo que a gente ajudou na constituição da população brasileira, índios e negros, mas na hora de desfrutar das oportunidades, sobretudo Milton Santos traz muito isso, o grande geógrafo traz muito isso dentro dessa questão do desenvolvimento econômico, mas na hora de desfrutar da riqueza e das oportunidades do país, nós fomos colocados no quartinho de empregada. Então, quando eu falo das cotas, as cotas, de uma certa forma, ela veio trazer para a gente uma oportunidade que foi tirada bruscamente na nossa história. Então, é devolver para a gente o lugar que nós também temos direito. Ela não é favor, ela não é porque nós somos coitadinhos e coitadinhas, é um direito diante de toda a nossa trajetória histórica. Nós também podemos sentar num banco universitário, nós também podemos ser doutores, nós também podemos ocupar determinados espaços. E isso se dá através do conhecimento, se dá através da educação. Hoje, eu, Marinete, sou funcionária pública, porque eu busquei conhecimento para isso. E aí passo no concurso público, porque ainda que estamos numa sociedade racista, aí eu olho, até eu brinco que até pouco tempo, né, os currículos, né, de uma certa forma, alguns que exigiam fotos, né, etc., porque aí você analisa ali, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui serve, esse aqui não serve. Então, o que desempata é o conhecimento. O que desempata isso é o conhecimento. Se for olhar do ponto de vista do fenótipo, do ponto de vista aí da história, a gente sabe quem que a gente quer colocar em determinados lugares. Agora, o ponto de desempate é o conhecimento. E aí, quando eu falo de conhecimento, está aí o grande desafio, a oportunidade de nós, ainda que através da cota, acessamos esse espaço de conhecimento. Então, neste sentido, eu acho legítima a política de cotas, porque é ela que vai nos dar espaço de conhecimento. E hoje nós já podemos ver aí médicos que antes você vai, há uns 10 anos atrás, se você fosse no curso de medicina, quem que ia ver a presença negra? Então, tinha determinados cursos, né, superiores que tinha lá, onde tinha mais a presença negra e tinha menos a presença da negritude. Então, a gente percebe que a cota ela veio trazer um pouquinho de reconhecimento e de equidade diante desse contexto histórico de relação de poder e de relação com a desigualdade educacional que opera no Brasil. Sim, com certeza, né? E a gente tem visto aí, as cotas foram duramente criticadas durante um bom tempo, e agora a resposta, né? De que tem realmente surtido um efeito positivo, e, consequentemente, né? Como você mesma colocou, a educação é o caminho, não só para a conscientização, mas para a virada, né? A gente precisa virar essa página aí da nossa história, né? E além das cotas, Renata, eu queria só trazer um outro dado, que a educação, a gente tem tentado aí fortalecer a implementação de uma lei que poucas pessoas ainda conhecem, né? E ela já existe desde 2003, que é a Lei 10.639, que obriga que a gente faz com que aconteça nos espaços educacionais o ensino da história e da cultura afro-brasileira, mas não naquela ótica, né, que a gente vê dessa hegemonia europeia, né, mas dessa ótica da cultura, da presença, da valorização, do resgate da autoestima, né, porque um dos grandes desafios para nós negros e negras é a questão da visibilidade, a forma como nos vê ou não nos vê, né, porque na maioria das vezes a gente não consegue acessar determinados espaços por causa da cor da pele.
E na maioria das vezes, na educação, você deixa de manifestar a sua cultura, o seu jeito de vestir, o seu jeito de viver, por causa da estrutura, que eu digo, né, que já existe, né, historicamente, nos espaços educacionais. Então, a Lei 10.639, ela veio com a oportunidade de resgatar e de valorizar a presença afro-brasileira na escola, da mesma forma que você trouxe na fala da Júlia, a dificuldade dos espaços educacionais ainda tratar de gênero, né? Então, assim como tem essa dificuldade ainda dos espaços educacionais tratar dessa questão, os espaços educacionais também têm dificuldade de tratar de raça, classe. Eu sou educadora, sei desse desafio, porque a gente ainda continua fazendo com que o que paira na sociedade brasileira seja esse mito da democracia. Todos são iguais, então não tem que tratar desses assuntos, tem que trazer essas questões, porque todos são iguais. Mas a gente sabe que na prática isso não é o que a gente espera. É verdade. Bom, mas além da educação, como eu disse, tem essa questão do uso da internet, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Como que esse uso consciente da internet pode nos auxiliar? Como que esse uso consciente da internet pode nos auxiliar? Ok, parece que deu um pouquinho de microfonia aqui, desculpa, Marinete. Não sei se você conseguiu entender a minha pergunta. Eu estou vendo aqui que tem pergunta de outras pessoas também no chat. Mas aí, enquanto você vai falando da internet, a gente vai, com o auxílio aqui dos nossos colaboradores, direcionando também outras perguntas, né? Então, fica, por enquanto, essa aí, no momento. Qual o auxílio da internet, então? Olha, a internet, eu acho que as redes sociais, a internet, ela veio como uma grande ferramenta, sobretudo nesse tempo de pandemia, o que está nos unindo, o que não está deixando com que nós estejamos completamente isolados, são exatamente as redes sociais, o uso da internet. Então, eu vejo o uso da internet com dois viés. O viés da aproximação, o viés do contato, o viés também de ser um espaço de formação e de informação. Nesse momento da educação, ela tem sido a nossa aliada, porque é através desse ensino remoto é que nós estamos conseguindo garantir à população brasileira, sobretudo aqui em Jomolevade, o ensino e o direito à aprendizagem. Então, ela tem esse viés de fortalecer também o direito ao conhecimento. Mas, por outro lado, nós temos aí, ainda no campo da desigualdade, que é o objeto da minha discussão aqui com vocês, o grande desafio daqueles e daquelas que não acessam a internet. E aí, nós vamos perceber que essas pessoas, elas ficam praticamente num contexto de desigualdade diante dessa ferramenta que não é acessível. E aí nós vamos perceber que a maioria das famílias vulneráveis, né, negras e negras, né, da sociedade brasileira, não tem acesso à internet. Praticamente mais de 40% não tem acesso à internet. Se essas pessoas não têm acesso à internet, a comunicação, a operacionalização de determinadas atividades, elas ficam praticamente pendentes nesses aspectos. Eu falo no campo da educação, né? Muitos alunos e alunas que não têm acesso à internet estão impedidas de verem aí as aulas nas redes sociais, ou às vezes o próprio celular que a família tem, ele não tem tanta possibilidades, então ela consegue fazer determinadas funções, mas não conseguem fazer outras. Aí eu fico bem, mães, né? Marinete, não consegui, meu telefone não baixa aquele negócio, não. Como que eu vou passar isso pro meu filho se meu telefone não consegue baixar aquele documento em PDF? E aquele vídeo que vocês mandaram que não abre? E aí tem a questão econômica, né? Porque nem todo mundo tem uma banda larga
que paga aí determinados valores, né? Aí você tem que ficar lá regrando, como algumas mães na educação têm feito comigo. Olha, eu não posso gastar muito meus dados móveis, não, senão amanhã não dá para me acompanhar. Então, nós temos os dois lados, o campo favorável da tecnológica, das internet, que favorece o direito à aprendizagem, o direito à comunicação, o direito à informação, mas, por outro lado, nós temos aqueles que não têm acesso, que ficam aí à mercê. Eu vejo aí, hoje, a ferramenta, né, com essa falta de possibilidade presencial, tudo tem que baixar, tudo tem que criar um link, tudo tem que baixar o auxílio emergencial, você tem lá, você não precisa ir, não, você pode clicar, e aí? E quem não tem celular? E quem não tem rede? Como é que vai fazer? E se você puder baixar lá o aplicativo do banco X? E aí? Então, a gente, mais uma vez, está diante de uma desigualdade sobre a questão aí de acesso aí aos meios virtuais, aos meios tecnológicos. Então, isso também promove desigualdade. É verdade. E por falar nos impactos tecnológicos, justificar para todos aqui a temporária ausência da Júlia, que teve problemas técnicos com a internet, mas está tentando ingressar na sala novamente, e também justificar a ausência da Windy, que a gente acredita que tenha tido possivelmente problemas aí para acessar o canal. Marinete, há diversas perguntas aqui, né? Estou acompanhando agora pelo chat, e estou vendo uma fala da Ana Beatriz Dutra, que também, né, se aproxima muito aqui de tudo que eu tenho pensado ao longo da sua rica fala, né? Como que a gente fica impactado com tudo isso que você coloca, porque, embora como educadora, esse não é o meu lugar de fala. Então, a grandeza de tudo isso que você vivencia, não só na sua vida social, mas, obviamente, na sua prática educacional, ela consegue demonstrar com mais clareza a necessidade de mudança de postura por parte de nós, enquanto sociedade, né? Isso tem que partir de nós, efetivamente falando. E aí, tomando um gancho nessa fala, né, eu gostaria de fazer um questionamento, na verdade, é só te transmitir a pergunta aqui que foi feita pela Ana também. Como nós, aqui em João Molevade, então pensando em termos locais, né, como nós podemos fazer para contribuir para mudar esse cenário? Mais especificamente, a pergunta dela aqui é a OAB, a AMA, né? Enfim, como que a gente pode fazer para tentar reduzir esses impactos na vida da mulher e na vida da mulher negra? Eu acredito muito, né, nessa iniciativa que vocês fizeram, que tem AMA, tem o AB, tem a Simon, eu acredito muito no trabalho em parceria. Eu acredito, né, que quando você, enquanto instituições, consegue organizar e buscar parceiros, eu acredito que a transição ela é legítima. E nós saímos dessa vaidade de que a gente vai resolver todos os problemas da sociedade sozinhos. Então, tem que haver uma articulação da sociedade, uma articulação intersetorial aí dos órgãos competentes para determinada causa. Porque quando você fala de negro, quando você fala de mulher, você fala de saúde, você fala de educação, você fala de justiça, você fala de assistência. Então, nós já temos aí grandes blocos, né? Saúde, educação, a questão jurídica e a questão assistencial. Então, se esses grupos não se unirem, né, automaticamente, cada um vai tentar fazer a sua parte, até aí tudo bem, aí a saúde vai tratar da questão da saúde da mulher negra, a educação vai ter que repensar aí, né, os nossos processos educacionais, as nossas propostas pedagógicas, os nossos projetos educacionais, né, e a justiça, né, repensar aí, né, de que forma que está sendo feitas as políticas públicas em relação à violência contra a mulher e etc. E aí assistência, né, em relação a essas chefes de famílias, que são maiorias negras, a questão da condição de vida dessas mulheres. Então, eu penso que nós precisamos apropriar desse trabalho mais coletivo, porque senão a gente não consegue fortalecer a ação e ela não consegue atingir o público se cada um for fazer
a sua forma, que até aí é positivo, mas eu acho que a gente precisa favorecer, sobretudo em João Molevade, essa coletividade. Isso que vocês estão fazendo já é um exemplo, né, de debates, de discussão, de participação, de sentar para conversar, de colocar na pauta, de colocar na mesa essas discussões, mas que elas sejam pautadas de forma coletiva, porque eu percebo que esses trabalhos, eles são muito individualizados. Aí é cada um, né, fazendo a sua parte, bacana, beleza, mas e se a gente unisse mais? Se a gente fosse mais parceiro, será que nós não poderíamos atingir mais? Eu penso que nós precisávamos fortalecer enquanto parceria. E aí, quando eu falo disso, eu falo também dos espaços de deliberação de poder, que são os conselhos de políticas públicas. Funciona o Conselho da Mulher? Como é que está o Conselho da Assistência? Como é que está o Conselho de Direito da Criança? Como que essas instituições, esses grupos, que é um espaço que a gente consegue agregar todo mundo? E qual que está a operacionalidade desses espaços de deliberação de poder? Então, eu estou trazendo essa questão, né, para a gente pensar coletivamente e, ao mesmo tempo, pensar nesses espaços de deliberação de poder. Eu estou falando do Conselho da Mulher, que é o objeto da nossa discussão, criança e adolescente, Conselho da Assistência, tem aí Conselho de Segurança, não sei, são questões que precisam ser praticamente legitimadas, porque esse é o pensar coletivo. Com certeza, Marinete, e aí vale, né, papel de destaque, inclusive, para os movimentos, como Salve Pretitude, por exemplo, de que a Júlia faz parte, a Débora e tantas outras, né, um movimento realmente de conscientização, principalmente nas redes sociais, e, além disso, obviamente, a própria iniciativa da OAB, né, fantástico a gente poder pluralizar o debate, conscientizar as pessoas, né, enfim, essa necessidade de a gente tentar desconstruir esses padrões de desigualdade que se perpetuam já há tanto tempo, e, obviamente, não só a OAB, mas essa parceria que tem sido feita aí de forma tão positiva com a AMA, com a Simon, com a Associação Médica, a importância e a relevância das parcerias, né, e aqui eu destaco mais uma vez, a Defensoria também é um órgão de acesso à justiça, e sempre que possível, a gente tem tentado também acompanhar a instituição, a OAB, né, porque a gente sabe da relevância desse programa. Então, fica até aberto o convite, né, para os demais da sociedade que queiram participar e caminhar junto nessa busca pela construção aí de uma sociedade mais justa, mais solidária, né, mais participativa. Muito importante esse diálogo, realmente. Marinete, eu vou abusar mais um pouquinho de você aqui. Tem muitos questionamentos aqui. Mas, enfim, um deles, inclusive, um tema sobre o qual a gente já teve a oportunidade de falar, mas a Lidiane Fagundes, que é advogada aqui da comarca, ela está questionando o seguinte, ela está colocando que nos debates que giram em torno das cotas raciais, há aqueles que não reconhecem as cotas como medidas positivas, né, como ações afirmativas, e afirmam que, na verdade, essas cotas acabam promovendo ainda mais o preconceito. Embora você já tenha mencionado sobre isso, eu acho que a pergunta dela vem no seguinte sentido: como que a gente pode fazer para mudar essa mentalidade das pessoas? Acho que está sem som, Marinete. Eu penso que um dos caminhos para a gente mudar essa realidade é fazer o que a Lei 10.639 faz com que haja nos espaços educacionais. Conhecer a história da população negra nesse país. Porque o que às vezes faz com que haja essa dificuldade de entender a relevância dessa ação afirmativa é porque eu não conheço a história. Eu não conheço a história da educação, eu não conheço os dados. Então, o que responde essa questão está muito vinculada a essa dificuldade que nós temos de conhecer a história, de reconhecer os dados, porque aí nós vamos perceber que a desigualdade educacional, ela opera historicamente na população brasileira e sobrecai mais diretamente na população negra. Então, as cotas, elas vieram exatamente... Eu não gosto de usar o termo que alguns historiadores, algumas pessoas usam, que é de corrigir, né,
Eu falo que ela veio como oportunidade, ela veio como fortalecer o espaço de que nós, negros e negras, também devemos ocupar. Então, na maioria das vezes, a dificuldade de entender a relevância das cotas e reconhecê-la como afirmativa é porque a gente não conhece a história da população negra, ou se conhece, conhece a partir da ótica europeia, de que tem poder sobre o poder. E aí, quando você é capaz de reconhecer, e sobretudo na educação, algum tempo atrás, nem sentar nos espaços educacionais nós podíamos, e eu sou filha de origem quilombola, meu avô, né, eu sou da 4ª geração, ele aprendeu porque ele era empregado doméstico da fazenda e ele era responsável para acompanhar a professora que estava na fazenda ensinando os filhos do fazendeiro. Então, enquanto ele estava ali servindo de água, acompanhando ali, né, o que precisava, ele foi escutando. Então, ele teve acesso ao conhecimento porque ele ficou ali antenado, escutando aquela professora, que não era para ele, era para os filhos do fazendeiro. Aí sim, ele teve acesso ao conhecimento, portanto que nós, negros e negras, nós temos uma relação muito forte com a oralidade, porque como não tínhamos acesso à escrita, a gente tinha que falar e escutar. Então, meu avô, né, de uma certa forma, sendo aí a 4ª geração, ele aprendeu a ler e escrever, não é porque ele estava ali sentado num banco, porque foi direito dele, foi por uma expertise mesmo. A partir do momento que ele escutou, ele aprendeu. Então, a gente vai percebendo que história, olha, conheço essa história, né, e não é tão, de uma certa forma, diferente das demais histórias que aconteceram por aí. Então, quando você consegue reconhecer a história da dificuldade, da falta de acessibilidade da população negra aos bancos educacionais, aí sim, você vai entender o porquê e a relevância das cotas. E até porque a gente tem ainda um legado da provável transmissão do status socioeconômico entre geração. Eu estou trazendo essa questão de geração. Meu avô não teve acesso, aprendeu a ler e escrever, pouco que ele aprendeu a ler e escrever, ele mostrou para toda a minha geração que é importante a gente ter conhecimento. Eu vim fruto dessa geração, me coloquei na condição de educadora, mas eu poderia ter seguido o legado dos meus familiares. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, minha avó foi agricultora, mas eu saí, né, desse contexto, ou seja, né, diante do contexto do racismo estrutural, fugir da regra, né, sair aí da regra que era, não, Marinete é filha de agricultor, Marinete é filha de escravo, Marinete tem que ser doméstica, mas Marinete mudou essa história. Mas é por causa do conhecimento, porque Marinete foi para o banco de uma escola, aí ela teve condições de mudar isso. Então, por isso que eu acho que as pessoas precisam conhecer a história para depois falar de cota. Muito bem, Marinete. O debate sobre o tema, por certo, poderia se estender por um tempo ainda mais longo. Eu estou vendo aqui no chat que tem outros questionamentos, inclusive com relação a essa dificuldade, né? Qual expressão devo utilizar? Mulher negra, mulher preta? Mas a gente precisa encerrar as nossas atividades, porque o nosso tempo aqui já está estourando, né? A fala de cada um de vocês realmente nos leva a refletir sobre a necessidade do diálogo como um caminho necessário, é claro, para a construção de uma sociedade melhor, apartada de qualquer forma de discriminação, seja de raça, seja de gênero. Então, a gente entende a relevância e a importância desse movimento, né, de empoderamento feminino, sobretudo de empoderamento da mulher negra. Então, a gente agradece, mais uma vez, agradeço aqui em nome da OAB e de todos os seus parceiros pela oportunidade, né, de poder ouvi-las, enfim, essa oportunidade riquíssima aqui. Não só as debatedoras, Marinete, a Júlia, justifico mais uma vez que teve problemas técnicos aqui, precisou se ausentar da sala, a Windy também não pôde participar conosco, agradecê-las pela troca, bem como ao nosso público aqui, que participou conosco até o momento, né, com suas participações. Enfim, é um prazer. Obrigada mais uma vez, doutora Larissa, doutora Mariana, doutora Marisa, pelo convite, as debatedoras pela oportunidade.
a todos aqui presentes, né? Importante lembrar, por fim, que na próxima semana a OAB vai disponibilizar mais um tema importante para a vida da mulher em uma nova live. Estejam todos grudadinhos aqui no canal. Forte abraço a todos. Bom dia, até a próxima. Um abraço, Marinete, um abraço a todos. E eu agradeço a oportunidade, espero que essa iniciativa, esse ciclo de debate, ele consiga atingir e fazer, porque é também um momento de formação, porque eu acredito que a única coisa que transforma a sociedade, de fato, é a formação, e a formação se dá de diversas modalidades, diversos formatos, né? E esse tempo que ficamos aqui, foi um tempo formativo, foi um tempo construtivo e foi um tempo que fortalece ainda mais a luta, o reconhecimento e as oportunidades de todas nós, mulheres negras. Muito obrigada. Obrigada, AMA, obrigada, OAB, obrigada à iniciativa de outros órgãos, né, que de uma certa forma contribuíram aí para que acontecesse esse ciclo de debates, e eu acredito que a gente só transforma quando a gente encontra, quando a gente dialoga. Muito obrigada. E eu continuo aí à disposição, porque é um debate urgente e necessário. Isso aí. Bom dia a todos. Obrigada. E a gente permanece aí firmes e fortes nessa luta. Tenho certeza disso, Marinete. Obrigada. Um grande abraço. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.